Olá, pessoas negras, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Zumbi e hoje nós temos uma pessoa aqui muito especial que vai dividir com a gente as suas histórias e histórias que marcaram a história da Bahia, né? Marcaram momentos importantes. E eu tô aqui com o meu parceiro, o nosso grande ancião, idealizador do Zumbi, Lázaro Roberto. Passar a palavra para ele. Bom dia a todos e todas, né? Como o Zezão falou, estou aqui com o Valdeci, né? Que a gente se conhece assim de longas datas, para falar assim, né? Do MNU, né? Desde a fundação ali, Sucupira, né? Que eu conheço o Valdeci, né? E acompanho, né? Porque também fazia parte ali do movimento negro, né, e principalmente do grupo de mulheres, né, onde ela tem uma história, né, dentro da militância, né, onde ela atua até hoje, né. Então, a gente está aqui, né, gravando esse podcast porque é muito importante, né, para o Zumbi, né, que é uma entidade ligada à fotografia, foi fundada por 3 fotógrafos, Lázaro Roberto, Raimundo Monteiro e Aldemar Marques. Então, hoje a gente tem um acervo com beirando a 30 mil fotogramas, né? Onde a gente encontra a história do movimento negro, Feira de São Joaquim, quilombolas, né? E movimentos sociais, né? E blocos afro, de afoxés. Tem infinidade de temáticas, né? E uma dessas grandes temáticas é o movimento negro, né? Que a gente, né? Dessas pessoas, né? Do pós-abolição, e a história que a gente foi feita pelo povo negro, né? Homens e mulheres, alguns já falecidos, alguns estão aqui ainda. Então, é uma memória de mais de 45 anos que precisa ser contada, né, para essa juventude que está ávida, né, por memória, que procura a gente do arquivo e tudo mais. Então, a gente está aqui para falar hoje com o Valdeci sobre a história do grupo de mulheres, né, dessa militância dela né, dentro do movimento negro, mas especificamente no grupo de mulheres, né, porque muita coisa aconteceu, mesmo que eu estava ali como fotógrafo, mas a gente sabe que nada é feito de um dia para a noite, né? Tem muitas discussões, tem muitas pormenores. Então, esse podcast também que a gente tem feito, e a gente vê nome de pessoas, anos, né? Reuniões para aquilo acontecer, chegar daquela forma. Então, essa história é importante porque dá apoio à própria fotografia e também aos pesquisadores, né? Que sempre nos procuram. Então, a finalidade também é essa, né? Então é isso, Valdeci, né? Agora é com você. E vamos lá. Seja bem-vinda, Val. Bom dia para Lázaro, irmão, amigo de muitas datas, né? De muitas décadas. A gente pode falar assim. Zezão, é um prazer imenso ver você aí mergulhado, né? Nessa história, mergulhado nesse processo. É bom, a gente fica feliz, né? Claro, os mais novos, né? Os mais novos, a tarefa. Como você falou na estante, né? Exatamente. Qual é a tarefa? Fica parecendo que não tem tarefa. Mas tem muitas, e todas essas tarefas são revolucionárias, tão revolucionárias quanto as que a gente construiu ao longo, né, dessas décadas. É um prazer imenso estar batendo esse papo com vocês, agradecer, parabenizar pelo Zumbi, porque é um sonho, né? E sonhos, a gente precisa sonhar junto para que ele vire realidade. Então, quero parabenizar, e nós devemos muito, né? Que bom que um jovem negro, Lázaro, e os 3 jovens negros que tiveram a ideia de, na década de 80, né, 79 para 80, dizer assim, olha, eu vou registrar esse negócio aqui. Não se sabia, talvez, nem para quê. Com certeza. Mas hoje a gente tem a dimensão de qual é a importância. Só depois que a gente faz é que a gente tem a dimensão da importância para a história da população negra, para a história do povo negro, considerando o racismo que no país sempre trabalhou intencionalmente para nos invisibilizar, né? Intencionalmente para negar que existia racismo, intencionalmente para dizer que a gente não existia, né? Que isso era uma bobagem. Então, eu quero parabenizar, vocês estão de parabéns. Essa iniciativa é, assim, trazer o Zumbi para a vida real, para a contemporaneidade, é mais uma das resistências e vitórias na nossa luta.
Pô, Val, essas suas palavras só nos dão combustível, né, Val? Claro. E a gente continuar vindo de uma pessoa como você, né? Como o Lázaro falou, fundadora do movimento negro, praticamente, e do movimento de mulheres aqui no Brasil, né? Uma das mulheres mais importantes no mundo, a gente pode dizer assim. E Zé, como dizia Marcos Garvey, que eu aprendi no movimento negro, um povo sem história é como uma árvore sem É raiz, isso. né? Então, o Zumbi vem, na verdade, somar a essa afirmação. Se a gente não sabe de onde a gente veio, fica difícil da gente saber para onde a gente quer ir, né? A gente fica meio parecendo bosta na água, na maré. A depender da onda, você vai. E a nossa história não é essa, né? Nós temos uma história muito bonita, muito radical, né? Os brancos, eles são perversos, porque nós tiramos água de pedra para chegar até aqui, né? Certeza. Nós pegamos metade da banda de limão e fizemos um pote de limonada. Então, não é brincadeira. Não é brincadeira essa luta, não. Com certeza, Val. E assim, Val, o papo nosso é descontraído, né? Uma coisa importante que a gente gostaria de saber, né? Porque, assim, todo mundo tem uma história e você tem uma história antes de chegar no movimento negro, né? Sua história de vida ali na juventude, sobre a origem familiar. Então, a gente queria saber um pouco sobre essa sua origem familiar, sobre sua trajetória, até você chegar, assim, tomar essa consciência racial, chegar no movimento. Você pode dividir com a gente um pouquinho? Posso, Zé, vai ser um prazer. Primeiro dizer que a minha história ela é muito parecida com a história de muitos e muitas mulheres e homens negros desse país, né? Particularmente dessa cidade, desse estado. O que é que tem de especial na minha história? É que eu nasci sobre os palafitas de Alagados, né? A maior favela ou a maior ocupação sobre as águas da América Latina. Vocês vão ver isso isso foi eternizado na música dos Paralamas, né? Alagados Tristal, Favela das Marés, né? A serpente do bem e do mal vem nas antenas de TV. E a arte de viver na fé, não se sabe fé em quê. Então, eu faço parte de uma população negra que a gente tinha fé. Agora, no que a gente não sabe exatamente, né? E, sem dúvida nenhuma, uma criatura que nasce num lugar que a gente não sabe no que a gente vai ter que ter fé, mas a gente sabe que tem que resistir, não poderia ir para um outro lugar, não poderia ter chegado num outro lugar senão esse, né? Então, ter crescido e nascido nos palafitas, tem horas que eu romantizo, porque era muito bom o seu playground de ser a praia, a maré, o mar, entende? Na hora de lazer, você pulava da ponte e mergulhava no mar. Então, romantizar é legal. Então, é bom ser criança porque a gente tem a capacidade de fazer isso, romantizar. E eu documentei de Lobato até São Bartolomeu, plataforma. Plataforma. E é ali que a gente aprende a nadar. Os primeiros passos da gente é muito mais nadando do que caminhando. Agora, por outro lado, quando a gente tira o romantismo, é uma vida muito dura, é uma vida muito sem... Muito severa mesmo, né? Severa, sem continuidade. Você não sabe, né? Se eu fosse uma poeta, eu diria que a gente balançava da mesma forma, na mesma velocidade, que cada ponte, cada estaca daquela plantada na lama. Porque quando você está plantado na lama, você não tem solidez, não tem segurança. Tudo balança, né? Da mesma forma que a cada madeira podre, você pode escorregar e cair dentro da maré e morrer atravessado por uma dessas estacas velhas. Então, não dá para perder de vista que era muito radical a condição de miséria, de vulnerabilidade. Né? Viver naquele lugar era uma condição de muita luta permanente. Sim. Então, uma pessoa que nasce, toma banho de mar e bebe aquelas águas, ela não tem caminho a não ser o caminho da luta
por garantia de direitos. Então, eu digo que eu não sou tão especial porque o meu habitat, o lugar onde eu nasci, eu já nasci com a cobrança de que eu precisava me levantar. Né, E que eu precisava me levantar. Eu não podia. E eu, como todas aquelas pessoas que estavam ao meu redor, elas precisavam se levantar. Nós não sabíamos dizer se era racismo, mas nós sabíamos que nós vivíamos numa condição de desigualdade em relação ao restante de outros. E aí eu gosto da música por isso, né? A arte de viver da fé. Agora, não sei se é fé em quê. Nós não sabíamos no que era. Agora, a gente sabia que precisávamos seguir lutando, né? E seguimos lutando em cima dos palafitas. E depois veio o aterro sanitário. E nós migramos. Olha que troca injusta. Você parar de catar marisco, pegar siri, ostra, né, na maré, para passar a pegar lata velha, fio, metal, alumínio. Uhum. Então, nós éramos pescadoras de qualquer natureza. Era pescadora no momento que foi para pegar o sustento e transformar também aqueles produtos em dinheiro para complementar a renda, para complementar a alimentação, como quando vira o grande lixão de Salvador, a gente mescla, né? Isso é que é estratégia de sobrevivência. Com certeza. Você trocar um pelo outro para você se manter na luta por sobrevivência. Então, são marcas que eu brinco demais, não conheço o mundo todo, mas parte do mundo, e quero voltar todos os dias para esse lugar para dizer que eu saí do bairro do Uruguai, eu saí das palafitas, eu saí dos alagados, mas ele não saiu de mim. Porque eu sou a pessoa que eu sou por essa marca indelével que permanece em mim, né? Sim. Então, é uma marca que diz, Val, todo momento você tem que se levantar. E não permita que ninguém diminua você ou trate você de uma outra forma. Então, foi essa educação que eu recebi. Aquela casa lá do bairro do Uruguai, da 25 de junho, que até hoje ela existe, está lá. Parte da família vive lá. Vira e mexe, eu vou para lá. Então... A raiz está lá. Raiz os tá. umbigos foram enterrados lá. Entendeu? Então, a família está lá e a gente continua circulando nesse território, que foi o território que formou e transformou a gente nessas pessoas que somos. Com certeza. Não dá para fugir da luta. Não dá. E assim, Val, você, principalmente, né, você, Lázaro, que é de outra geração em relação a mim, vocês foram criados por pessoas muito fortes, né? Muito. Assim, por meus avós, eu não conheci meu avô, o pai de Lázaro, mas minha avó eu conhecia, era uma pessoa guerreira, sabe? Uma pessoa, aquela mulher negona. Aham. Do bico, invocada, entendeu? E aí eu olhava assim, fazia aquele carinho, meu neto e tal, mas tinha que falar firme, falava. Né? E eu acho que mais do que fortes, muito inteligentes, né? Mais do que a gente atribuir a eles todos, né? Elas e eles. Força, eles foram inteligentes, porque eles disseram para a gente que nós não poderíamos repetir ou viver a mesma experiência que eles estavam vivendo. Sim. Que nós precisávamos nos comprometer com produzir um outro lugar, transformar para construir um outro lugar para nós. Então, eu sou de uma família que nós somos 5, mantemos 5, e que os 3 últimos, né, que Raimundo, Nascimento, Valdeci e Valdicélia, nós precisamos estudar, fazer investimentos, porque os outros 2 mais velhos foram sacrificados em nome da nossa escolaridade, foram sacrificados em nome da gente ter uma vida melhor. Né? Então, os 2 mais velhos, Valmir e Climério, ou Climério e Valmir, eles foram os alicerces para apoiar meu pai e minha mãe para que a gente pudesse ter uma vida diferenciada. Sim. Né? Questão de geração mesmo. Exatamente. Né? E se a gente, naquele momento... E é muito engraçado pensar, Zé, que a gente avalia muito pouco, e aí você olha para a população negra e para as pessoas negras, você só observa os aspectos negativos, mas foi naquela família, na lógica que eles construíram, que eu aprendi que não tinha diferença entre homem e mulher. Sim, ali já começou e é isso que vai forjar a ativista negra que eu sou. Porque meus irmãos homens eram os mais velhos. E eles é que tinham que pentear o cabelo da gente, eles que tinham que dar café para a gente. Porque, enquanto isso, minha mãe e meu pai estavam na labuta. Então, não dava tempo de você hierarquizar as relações. Porque menina faz isso e menino faz aquilo.
Então, eu não vivi numa família que meus pais tiveram tempo de fazer um discurso e reproduzir o discurso do patriarcado branco, de que homem faz isso e mulher faz aquilo. Porque não dava. A configuração da organização da família precisava que eles assumissem esse lugar e que nós fôssemos criadas por eles. Sim. Quando a gente chega num patamar de idade que você poderia dizer que você ia distribuir ou colocar a responsabilidade nas nossas mãos, não era possível mais. Até porque a prática de meu pai era em uma relação mais solidária e compartilhada com minha mãe. E aí, assim, os seus pais, eles trabalhavam com o quê? Com o quê, né? Seus pais. Então, eu gosto de dizer que eles davam nó em pingo de éter na frente do ventilador. Para criar 5 filhos, né? Poxa, minha mãe, ela lavava de ganho, como falávamos naquele tempo. Né? Ela lavava de ganho. Minha mãe fazia jogo de bicho. Minha mãe... A gente vendia lá os mariscos que a gente catava. E alisava cabelo. Minha mãe alisava cabelo. Ela fazia parte do grupo. Eu estou dizendo, não é tão especial porque é parte da história de quase todas nós, né? Eram as estratégias de sobrevivência. Ela alisava cabelo, imagine, né? Depois a gente entra no movimento negro e execra o cabelo alisado. Porque a gente não ia virar branco de jeito nenhum. Foi fonte de renda, né? Mas era fonte de renda. Se as mulheres negras achavam que essa era uma estratégia de elas ficarem mais a aparência, melhorar a aparência, entre aspas, elas trabalhavam com isso. Minha mãe trabalhava com isso. Meu pai era ferreiro, como eu falei para você, trabalhava na SMTC, era ferreiro. O dinheiro dava para metade do mês. Né? E olha que nós tínhamos uma condição melhorzinha da rua. E a gente ainda distribuía de vez em quando com a vizinha um tomate, umas laranjas, umas coisas, porque ele tinha um salário que... pequeno ou pouco, ele tinha um salário que estava fixo ali, garantido, que podia contar, e manhinha fazia isso, dava nó em pingo d'água na frente do ventilador para que rolasse aí o mínimo de organização para que a gente passasse menos dificuldade, menos fome, entende? E aí, Val, essa sua interação aí com o movimento negro, essa sua tomada de consciência, que eu tenho certeza que não foi através do movimento negro só com tomada de consciência, você é uma pessoa que já tem uma família, né? Você citou que seu pai era comunista. Isso, também. Exatamente. Então, mas como é que dá essa sua entrada assim e você começa a dizer assim, sou militante? É o MNU que vai fazer isso, né? E aí, além da gratidão toda grande da família por ter me alimentado, me fortalecido e me empurrado para essa coisa dos levantes e da luta por direito, eu encontro com o MNU, né? O encontro com o MNU vai ser um caso de amor imediato. É como se você tivesse numa cápsula, tá sendo preparada, e você sai, você dá de cara com o que você queria encontrar. Foi o que aconteceu comigo. Histórias, memórias, né? Foi demais. Olha, eu fui para a primeira reunião do MNU no IAB não, de Marcelo Cordeiro. Lembra Marcelo do Cordeiro? Na Ladeira da Palma, que ele era deputado, aquele cara branco que era deputado. E ele, não sei quem de nós tinha articulação, eu acho. Não era Gilberto Leal, não. Gilberto Leal era IAB, né? Porque ele era engenheiro, alguma coisa desse tipo. Eu sei que alguém conseguiu esse espaço. Eu fui na primeira reunião. Eu fui num sábado. Eu alisava o cabelo. Eu fui na primeira reunião do MNU. Já não recebeu olhares, não? Não, porque você tinha uma mescla. Você tinha uma mescla. E eu estava chegando. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu saí da reunião, eu ia para um casamento à noite. Eu preciso ir na barbearia. Eu dizia ao meu namorado, eu preciso ir na barbearia. Ele, o que foi? Eu tenho que cortar o cabelo. Eu entrei na barbearia e tirei o cabelo todo. Gente. E o barbeiro dizia assim, você vai ficar parecendo um moleque macho. Quando você for subir na Chadla, que é uma ladeira que como a gente caminhava para o ponto do ônibus, todo mundo vai pensar que é homem. Eu fiz, não tem problema. Tira esse cabelo. Foi exatamente o meu... Seu batismo. É meu batismo, o meu ritual de passagem, de radicalidade. Eu cortei meu cabelo naquele dia. Todo mundo se espantou comigo sem cabelo no casamento.
Eu não estava nem aí, eu não podia fazer mais nada, eu já tinha sido picada pela mosca azul, que era a mosca de que a negritude, eu era uma mulher negra e e nunca mais... Mas foi o quê? Foi um discurso que você ouviu, uma palestra? Não, uma reunião. Reunião. Aqueles negros todos Foi bombardeado, né? com uma bolsa de couro atravessada aqui, todo mundo de calça branca, de murim, Como é que é? as calças e as batas de algodão. E eu vendo aquela turma de sandália de couro, gente, eu precisava entrar naquele bonde ali. E eu entrei naquele bonde, eu cortei meu cabelo, eu usava só bolsa de couro atravessada aqui, sandália de couro, porque você tinha uma performance. Sim. Né? Que era uma estética. O movimento negro ele vai definir uma estética negra. Sim. Num momento que ter black era ladrão, estava associado a tudo que era negativo. Então, você entrar naquela casa com tanta gente preta, de black, de cabelo trançado, eu nem sabia que eu tinha trançadeira do meu lado. Você entende como é? A ausência de percepção da realidade e da venda que está no seus olhos. Ela é tão incrível. Do apagamento, do né? apagamento que você não percebia que você tinha uma vizinha ou que sua mãe podia trançar seu cabelo. O grupo de mulheres do MNU, ele surge... Olha que nós não surgimos em função dessas questões. Nós surgimos porque as relações de poder dentro do movimento eram relações de poder violenta. Os homens mandavam e as mulheres obedeciam. Secretárias, né? Eram secretárias, exatamente. E nós... Fazer ata. E eu não saí da Maré, do bairro do Uruguai, para ser secretária de ninguém, pelo amor de Deus. Né? Pra se fuder. Eu não aprendi na minha casa Você não isso. tem nenhum perfil. E nem aprendi em casa isso. Então, o que acontece? Quando a gente chega no MNU problematizando as relações de poder na instituição. Homem que coordena, homem que faz, homem que aquilo. E nós não queríamos ser as tarefeiras. E aí a gente organiza formas de como que as mulheres negras que estavam chegando iam se preparar para virar a coordenadora de uma reunião, definir, pegar o papel a fazer. E nós fomos treinando entre nós. Sim. Nas reuniões. Na parte da manhã, nós reuníamos as mulheres de manhã e participávamos da reunião mista grande à tarde. E nós fomos pegando o traquejo. Como é que horas que levanta a mão, como é que você faz a intervenção. E nós fomos aprendendo. Trazendo pautas, né? Exatamente, trazendo pauta, o que é que nos interessava fazer o debate. E a gente vai ter uma sorte que vai servir como um pano de fundo importante para a nossa formação no ativismo, que foi a questão do teatro. Sim. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos levantar alguns aspectos que a gente considerava que eram aspectos que o racismo operava no âmbito da sociedade e vamos chamar Goldi Pitanga. E Pitanga, que Pitanga era coreógrafo e Goldi era do teatro diretor teatral, para construir a peça IA Anônimas Guerreiras Brasileiras. Que é um marco nacional. Que é o marco nacional, exatamente. Colocar isso na luta. E como a arte e a política e a formação política se entrelaçavam. Sim. Você busca o teatro como uma ferramenta para que a gente pudesse abrir os debates em torno das questões que eram questões que a gente considerava nórdicas para a luta do movimento. Então, o que é que a gente trouxe? Um ato da peça era sobre a questão das trabalhadoras domésticas e a questão da exigência de boa aparência no mercado de trabalho. Então, a gente debatia essa questão. Quando a gente encontra as feministas, isso para a gente já estava lapidado, porque nós já questionávamos as relações das mulheres brancas com as mulheres negras em função do trabalho doméstico. Nós trouxemos para o debate os homens negros que só arranjavam as loiras, os do polo petroquímico, que eram os únicos que tinham carro e só andava com loira. Então, que relação de fortalecimento para a comunidade, né? Para a comunidade negra. Nós discutíamos isso. Nós discutíamos... Esterilização da mulher. Esterilização das mulheres negras, a questão do aborto, a partir dessa perspectiva da esterilização.
Porque quando as mulheres brancas estavam discutindo que elas queriam ter direito a abortar, nós não tínhamos nem direito de engravidar, porque na década de 90, você teve uma política nacional de esterilização em massa da população negra e da população indígena na região Nordeste, principalmente, que é o que vai fazer a gente criar o primeiro Fórum Nacional contra a Esterilização em Massa de Mulheres Negras. Entrando na questão do GT de mulher... Só para te falar uma coisa, veio na minha cabeça agora. Sim. Como é possível a Colômbia ter uma França? Como é possível Porto Rico ter uma vice-presidente como... Me esqueci agora o nome da vice-presidente da Costa Rica. Tá aqui, mas daqui a pouco eu lembro. Como é possível você ter 2 vice-presidentes num país como a Costa Rica? E num país como a Colômbia, e você não tem no Brasil? Você não consegue ter nenhuma vice-prefeita real nas nossas cidades, numa cidade de maioria negra como a Bahia? Você não tem por quê? Porque você tem um sistema combinado, intencional da direita e da esquerda, que nós não alcançaremos esse lugar. É verdade. Entende? É complicado, entre eleição e a gente... Epsi Campbell. Epsi Campbell. É isso. A vice-presidente da Costa Rica foi Epsi Campbell e a vice-presidente dos Estados Unidos é Kamala Harris, que é uma mulher negra, e a vice-presidente da Colômbia é França. Mas sabe qual é a primeira coisa que a pessoa da esquerda vai dizer? Mas Kamala Harris é de centro-de-direita, participou do assassinato. E quantos deles são da esquerda, assassinos, têm a mão suja de sangue da morte das pessoas negras? Quantos deles têm? E nenhum deles são crucificados por isso. Na verdade, Zé, a gente, as mulheres negras, elas vêm na busca do protagonismo das suas organizações e da luta das mulheres negras desde 1988, quando a gente faz o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, em Valença, Rio de Janeiro. É 1988. Esse encontro ele foi forjado dentro de um encontro feminista em Garanhuns. Nós, mulheres negras, vamos estar com um número expressivo: Benedita da Silva, Vânia Santana, Cristina do Maranhão, Silvia Catanhede, Lúcia Dutra, eu, Gildália Anjos. Nós vamos ser um grupo expressivo no encontro feminista em Garanhuns. Né? Não sei que número foi, não. Esqueci o número. Que número foi? Se foi 10º, se foi 9º, não sei. E lá em Garanhuns, a gente dá conta que aqueles debates, aquelas discussões estavam muito distantes de qual era a realidade das mulheres negras. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos nos separar do grupo e vamos encontrar espaços dentro do encontro onde nós vamos estar reunidas, discutindo, debatendo o que é que nós, mulheres negras, queríamos e que precisávamos fazer. Né? E nesse processo de Garanhuns, em 87, vai sair uma deliberação da gente realizar, em 1988, no centenário da abolição, o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras. Esse vai ser um divisor de águas importantes para o processo de levante das mulheres negras. Aí você vai perguntar, e as mulheres negras não estavam fazendo militância? Estavam fazendo militância. Estavam nas associações de moradores, estavam nas associações de bairro, elas estavam nos conselhos comunitários, elas estavam dentro do Movimento Negro Unificado, elas estavam dentro do CEAP, elas estavam dentro de diversas organizações negras no país. Sim. Mas ainda continuávamos nessas organizações como apêndice do movimento negro. Da mesma forma que, em 88, nós também já vivíamos em diálogo com o movimento feminista. Mas nós estávamos também como apêndice do movimento feminista. Sim. As feministas brancas falavam pelas mulheres negras e os homens negros do movimento feminista falavam pelas mulheres negras. Chegamos à conclusão que precisávamos protagonizar o nosso processo. O que significa protagonizar o nosso processo? Até então, as bandeiras de luta das mulheres negras, elas eram muito resumidas a dizer que nós sofríamos uma tripla discriminação. Porque éramos mulheres, porque éramos negras e porque éramos pobres. A gente só sabia falar isso. Na medida que você faz o rompimento e constrói o caminho e os passos para forjar a luta das mulheres negras, nós vamos começando a identificar quais eram os dilemas e os desafios que estavam postos para a luta das mulheres negras. Um marco importante desse processo é a gente entender que os nossos passos vêm de longe.
Parece que é uma frase sem sentido. Sim. Mas quando a gente diz assim, olha, os nossos passos vêm de longe, só foi possível descobrir Maria Carolina de Jesus porque a gente disse que nossos passos vêm de longe. A gente foi atrás dos nossos passos. Onde é que estavam as mulheres negras lá atrás da história de construção desse país? E a gente vai começar a trazer para a cena a experiência de luta de Luísa Maim, de Maria Filipa, de não sei quem do quilombo tal, de não sei quem do quilombo tal. E a gente vai construindo uma memória de luta e a gente vai identificando o papel de construção do país que cada uma dessas mulheres negras trouxe. A gente vai trazer as mulheres do Mingau de Salbara, a gente vai trazer as Ialorixás. E a gente vai avançando no sentido de identificando. Nós vamos trazer a primeira deputada negra federal, ou estadual negra de Santa Catarina. A gente vai trazer a primeira mulher que organiza as trabalhadoras domésticas, que é de Campinas. Laudelina dos Campos Melos. Você saiu na Bahia? Hein? Você saiu na Bahia, não? Não trouxemos na Bahia, mas eu digo que, essa percepção visibilidade, né? A luz. de que os nossos passos vêm de longe, ela vai trazer Beatriz Nascimento debatendo quilombo da mesma forma que Abdias Nascimento debatia quilombo. Mas todo mundo só conhecia Abdias. Beatriz estava lá no canto, uma mulher do Nordeste, de Sergipe. Então, entender que nossos passos vêm de longe vai fazer com que a gente olhe para trás e vá buscar que referência. Vocês aprenderam a lutar aonde? E a gente vai trazer as nossas mães para a cena, nossas avós, nós vamos deslocar essas mulheres para um lugar de entendimento do papel que elas cumpriram e o que é feminismo. E aí, Val, vamos ver agora as imagens, o segundo momento do podcast, né, Lázaro? Acompanhar. Ver essas fotografias, né? Algumas feitas por mim, outras feitas por Jonatas Conceição, entendeu? Esses dois acervos, né? Foi do Movimento Negro, que hoje está dentro do Zumbi, né? Ah, joia. É bom memória. Vamos lá. Essa foto é no Centro de Cultura Popular, lá no Santo Antônio, né? Onde aconteciam os ensaios. E foi o primeiro lugar que a gente apresentou a peça Anônimas Guerreiras Brasileiras. Como surgiu, Val, a ideia de criar essa peça? Você sabe que na nossa época, na década de 80, a arte e a política caminhavam juntas. E a peça tinha a finalidade de abrir os debates. Essa peça tinha 5 atos. Um ato era a denúncia sobre a questão da boa aparência na exigência no mercado de trabalho, que saía nos jornais. Precisa de mulheres com boa aparência. Isso significava que não podia ser negra. A segunda era a questão do trabalho doméstico, a relação das mulheres negras no trabalho doméstico, a continuidade do sistema de escravidão no trabalho doméstico. A terceira peça era para falar sobre os homens negros que só queriam as loiras. Ixi, que polêmica. Então, nós abríamos um debate, né, sobre essa questão desse imaginário de que mulher bonita. Então, nós fazíamos essa discussão, discutíamos sobre a questão dos negros do polo petroquímico, que casava, toda vez que os negros compravam um carro, botavam o correntão. Opala, né? Era o Opala, o Chevette, o modelo de Chevette. Então, eles iam atrás das loiras. E a outro debate era os militantes do movimento negro que não levavam suas mulheres para o movimento negro. Isso aí gerava, claro, as mulheres deles não iam para o movimento. Porque o movimento era o quê? Uma espécie de uma coisa que as mulheres não podiam ter acesso a essas informações, eram muito... Eu não consigo ter noção do que passava na cabeça deles. O que eu sei do efeito disso é que eles não levavam as mulheres, mas queriam comer todas as mulheres que apareciam no movimento. Meu Deus. Isso também era fruto de debate, de conflito, de questionamentos. Já que você é um líder político, defende um movimento político, por que sua mulher, sua família não vem junto com você? Só vinha você. E nós, mulheres negras, estávamos lá. Por que não cabia as mulheres dele? Porque ali era um espaço de consciência política, do meu ponto de vista, né? Então, um espaço de consciência política que a sua esposa passa a participar, isso vai afetar as relações dentro de casa, no ponto de vista de que você vai exigir relação de igualdade, você vai questionar.
Então, muitos deles, suas esposas não participavam do movimento naquele período. Então, isso era um fenômeno que nos afetava, consequentemente, a gente resolveu colocar na peça como uma estratégia de debate em torno da questão das relações de gênero no movimento. Muito legal. Nossa. Eu ia pedir para ela falar das mulheres, se você... Você volta um pouquinho, Rebeca? Só para ela falar das pessoas que estão ali. Aqui, ó, Saraí, nossa companheira que hoje trabalha, é estilista, é quem costura para o povo no Teatro Castro Alves, Saraí. Essa daqui é a nossa atriz Rejane, que hoje continuou, né? Foi quem seguiu a carreira mesmo. Ela é do bando de Teatro Orodum, o Paió, várias peças. Ela se sai muito bem. Nós temos a nossa amiga lá no fundo, que era Bebel, que é uma amiga nossa que morreu na epidemia da AIDS, ali já no finalzinho no meio da década de 90, mais ou menos. Bebel era da Cidade Baixa. E ali a Valdicélia Nascimento, minha irmã, hoje mora em Goiânia, está aposentada da área de saúde e fazia parte também da peça. Eu estava nos bastidores, porque eu nunca me acreditei atriz, eu não tenho muito negócio disso. Eu sou muito direta, transparente, então eu não sabia contracenar, mas estava dando apoio, porque era o grupo de mulheres que pensou nessa estratégia e foi muito maravilhoso, porque a gente foi até Juazeiro. Lembro, fui para Juazeiro. Menezes nos levou a Juazeiro, que era uma base de articulação do Movimento Negro Unificado, que a nossa pretensão era ter sedes do MNU nos vários espaços da Bahia e do Brasil, e nós abrimos todos os debates e discussões com qualquer comunidade. Nós partíamos do teatro. Esse é um encontro lá no Garcia, na escola do Garcia. Idete Romântica, de Jonas Conceição. Eu acho que você é essa que está de costa ali. Essa daqui é? Na outra, rasta ali. Né? É verdade. Eu de cabelo rasta. Pois é, aí eram nossas articulações nas comunidades. E o Garcia era um bairro muito... que a gente fazia muita incidência. Você lembra, né, Lázaro? A gente usava a sede do Cacique do Garcia para fazer as atividades de MNU. E aqui era a gente na escola, Ildete Lomanto, Jonatas, aquela professora, essa professora nossa aí, como é o nome dela? Edenice. Edenice, sim, irmã de Hamilton. A irmã de Hamilton, a Edenice, Márcia Paim, que é nossa companheira que já partiu. Então, nós fazíamos, dias de sábado, formação política e fazia debates em torno da questão da luta antirracista. A gente fazia isso no Ildete, a gente fazia isso no final de linha do Alto das Pombas, a gente fazia isso no Polivalente no Uruguai. A gente fazia, era a nossa rotina, né? O Curuzu, onde tinha a sede do MNU, a gente fazia muita atividade, festival de arte, muitas atividades, que era a estratégia de você dialogar com a comunidade em relação à questão do enfrentamento ao racismo, do movimento negro, da importância do movimento negro. Chegar até as mulheres, né? Nessa periferia, naquela coisa de ficar só no centro. Exato. Não, na verdade não tinha nem centro. A gente vivia na periferia, nos debates, na discussão, na caixa d'água, em festival de música, de bloco afro. Então, a gente circulava a cidade e não tinha distinção do... É muito engraçado hoje que dizem que uma pessoa não pode ir de um bairro para o outro, né? Antigamente, a gente vivia dentro da sussuna. Da noite. Dentro da formiga. Na noite e dentro dos bairros, fazendo debate sobre a questão racial. E essa aí, você tem aqui para falar? É a Luísa Barrios. Eu sou uma pessoa que, assim... Eu agradeço muito ter cruzado no caminho com Lázaro, com Luísa. Não é que eles foram meus mestres. Nós construímos a luta juntos. Então, Luísa é mestra de um monte de gente, mas eu construí junto com Luísa os processos. Então, ela não foi minha mestra. Ela é uma referência. Claro. Como, certamente, eu também era uma referência para ela. Do ponto de vista do lugar que eu me colocava e dos meus posicionamentos. Então, para mim, foi um privilégio viver junto de Luísa, né? Porque Luísa tinha uma capacidade de ler a conjuntura e uma capacidade de pegar aquilo ali, criar e recriar para fazer a leitura de como o racismo operava na minha vida, que até hoje eu não vejo ninguém igual. Sim. E isso você aprende. Tem um elemento que a gente aprende na formação do movimento negro, é como você faz uma leitura da sociedade sem deixar cair uma vírgula. Tudo está imbrincado. Tudo está interrelacionado.
E eu tive em Barbados esse ano, no encontro com 400 mulheres negras do mundo inteiro, e eu fiquei muito feliz em ouvir a mulher dizer assim, tudo o que acontece no mundo é sobre nós, mulheres negras. Ou é sobre nós ou nos afeta. Não tem como. Então, essa leitura dessa mulher, ela me remonta a essa capacidade de Luísa. Então, eu fui saber de Patricia Hill Collins, depois que Luísa voltou dos Estados Unidos. Nós fomos saber de muitas mulheres negras, norte-americanas, feministas, que vai cunhar a ideia de feminismo negro, Kimberly Crenshaw, a partir da experiência que Luísa vai trazer para a gente. Então, ter convivido, ter vivido com Luísa no mesmo tempo histórico, a gente dava risada demais, a gente se divertia, a gente fazia militância, também se divertindo, tomava muita cerveja. Ela gostava do Tampinha, né? A gente frequentava demais Tampinha, eu, ela, Luiz Alberto, uma turma, que lá em Tampinha a gente fazia uma zoada muito grande, a gente discutia, era quase uma sala de reunião, pós-reunião de Tampinha. A gente frequentava Tampinha, a gente frequentava o 2 de julho, a Mimosa de Santos. A Mimosa de Santos. Então, a gente frequentava vários lugares. Então, isso também é outra coisa, Zé. Como beber no Engenho Velho, beber em determinados lugares, era para a gente uma forma de você conviver e ter a capacidade de ler as dinâmicas de cada comunidade. Né? Tá. Luísa frequentava a minha casa particular, passava São João na minha casa com a minha família. Que beleza. Então, nós tínhamos uma parceria de militância, mas também nós tínhamos uma parceria amizade, né? de amizade, de afeto. Tivemos conflitos no final, né, com essa coisa do olhar, né, sobre a sociedade. Eu sou uma mulher lésbica, a Luísa era uma mulher hétero, é óbvio que iam ter contradições. Nem no tempo inteiro a gente não ia estar alinhadíssima, porque olhávamos o mundo de lugares diferentes. Uma lésbica vai olhar o mundo de um lugar, uma mulher hétero, cis, vai olhar o mundo de outro lugar. Queira ou não queira, uma mulher trans vai olhar o mundo de um outro lugar. Um menino trans vai olhar. Então, isso a gente não pode tirar perder de vista, e muito menos a humanidade de cada uma de nós, né? Mas Luísa foi, para mim, importantíssima para o movimento de mulheres negras, para a luta contra o racismo. E para o Ministério, para mim, foi uma violência muito grande para ela. Né? Que ela acaba morrendo, fica doente, adoece demais. E eu acho que tem a ver com toda essa crítica que eu faço à esquerda branca, que eles não são aliados, eles são inimigos. Sim. Não tenha ilusão. E ela tinha que ser uma pessoa forte naquele espaço, porque ela não tinha muitos aliados do ponto de vista político para dizer, eu tenho alguém aqui, recorro e digo assim, vá lá e dê uma porrada nele. Isso também adoece, né? Isso adoece, é óbvio. Não é por acaso que você tem aquela Nilcea Freire, que foi ministra da Mulher, e você tem Luísa, que foi ministra da CPI, e ambas morrem em função de doenças que são doenças certamente provenientes do tipo de lugar que você ocupa e da forma que você é tratada em determinados lugares. Então, quando vai se discutir mulher e espaço de poder, para mim, tem que ter a cautela de pensar que poder é esse. Porque a gente tem que ir. Eu não sei se a gente tem que ir. Às vezes a gente tem a comunidade tem um prejuízo maior quando você vai, porque você entrega a sua vida para pessoas e lutas que você poderia estar potencializando. Por isso que eu sou uma pessoa radicalmente contra os partidos políticos, porque eles são máquinas de moer gente, e de moer gente preta. Então, essa é a minha opinião, e essa é essa coisa que eu tenho com Luísa, né? É uma mulher genial, muito importante na luta das mulheres negras, mas que a violência política, institucional, para mim, acabou com ela. E essa daí, você tem o que dizer dela? Assim, falar um pouco dessa massa. Quando foi tirada a foto, né? O Lázaro pode comentar um pouco também. E você falar um pouco... Café Hall até centro administrativo, né? Eu fui acompanhando. Em algum momento o Valdeci fez o pronunciamento e outras companheiras, né? E foi muito bonito essa massa. E a gente não acredita depois. Nós não sabíamos que a gente ia conseguir parar a paralela, mas a gente engarrafou a paralela. E outra coisa legal aí que é o seguinte, nós queríamos a Marcha das Mulheres Negras em Brasília no dia 13 de maio de 2015. A luta toda, a guerra toda era que a gente queria no 13 de maio. E eu não sei quais foram as circunstâncias reais que a marcha não pôde acontecer. Porque agora você não lembra dos debates, que a marcha não pôde acontecer. Por que 13 de maio?
protesto. Nós conseguimos, lá pelos meados de 90, final de 90, transformar o 13 de maio num dia nacional de protesto contra o racismo. Então, nós defendíamos 13. Como não ocorreu, o que a gente fez? A gente foi marchar para cobrar. Aí a gente fez um realinhamento. Vamos marchar para cobrar do governo do estado da Bahia um posicionamento político contra o extermínio da juventude negra, contra a questão do socateamento do projeto de viver. Tinha um conjunto de reivindicações que estava posta. Quando a gente chega no CAB, o ridículo do Rui Costa vai mandar... A gente foi para a governadoria. O ridículo do Rui Costa vai mandar o secretário falar com a gente. A gente fez, meu amor, a gente não elegeu o secretário. Nós elegemos o governador. O secretário, quem escolheu foi o governador. Então, nós não queremos falar com o secretário. Nós queremos falar com o governador. E nós entregamos uma carta de protesto lá para eles, aguardando que o governador nos convidasse para uma audiência para escutar as mulheres negras. Não escutou. Aquela quantidade de mulheres, que tinha mulheres, crianças... E a gente mobilizou, porque nosso trabalho também, ele tem uma particularidade... é que a gente adotou a itinerância como processo de mobilização. Então, a gente tinha mulheres do Recôncavo, mulheres de Serrinha, mulheres de Coité, porque é o entorno que a gente consegue atingir, conseguia, com o recurso que a gente tinha. Hoje, a gente consegue ampliar muito mais. Mas aí, a gente tem todo mundo aí, e criança, porque sai, mulher vai, criança vai. Não tem como desapegar a mulher de criança, porque elas fazem parte, elas estão no meio. E também esses espaços são espaços estratégicos de formação dessas meninas, dessas crianças que vêm junto com a gente. Então, aí a gente deu uma parada na paralela. Essa daí foi emblemática demais. Eu nem conhecia mais essa foto, nem sabia que existia essa foto minha. Mas foi muito legal essa caminhada, foi muito boa. Foi muito bom mesmo. No só a pino na cabeça da gente. Antes nós fôssemos parar a Assembleia Legislativa do que a governadoria. Né? Mas, né? Isso, nós já estávamos caminhando nessa direção. Quando eu saio da superintendência, nós tínhamos uma grande mobilização no Estado. Tanto que, quando Luísa sai da secretaria, existia um clamor aí da população que eu deveria virar secretária. Mas não é de acordo com o nosso jeito, que eu também não sou petista, portanto, jamais eu chegaria na condição de secretária. Não tenho dúvida sobre isso. Não me importo. Contribuir, quando me chamaram, para o que eu tinha competência de fazê-lo. E nós montamos uma rede muito importante, porque nós tínhamos dinheiro para fazer 8 casa-abrigos em Salvador, além das 2. Dinheiro na mão dado por Nilceia, que era uma parceira estratégica. Nossa, porque no Brasil, o único lugar que tinha política para mulher, no sentido amplo e específico de mulher negra, era a Bahia, porque eu era gestora. Mas a política, eu saí da gestão, acabou a política para a mulher da Bahia. A secretária virou secretaria, deixou de ser superintendência. Mas foi para a mão de quem? Menos dinheiro. Não, menos dinheiro eu tinha. Mas mobilizei quase 24 milhões do governo federal para dentro da secretaria. Até para a secretaria eu dei carro. Eu dei carro, quer dizer, nós compramos carro com esse recurso. Então, tem recurso público. Agora, você tem que saber fazer a política. Você tem que saber o que é que você foi para ali fazer. Isso é quem vai fazer. Quando eu saio, é quem vai fazer eu fundar o Odara. Por quê? Porque tinha uma mobilização de mulheres no Estado. Eu tinha corrido o Estado inteiro. E as pessoas diziam assim, Valdeci, não dá para você sair e largar tudo de vez. E aí fui influenciada por Lígia Margarida, por Benilda Brito, por outras pessoas tantas que estavam no meu entorno, que nós deveríamos pensar numa organização. E aí surge o Odara, pensado para incluir as mulheres negras no novo ciclo de desenvolvimento econômico do país. Essa era a finalidade do Odara. E quando a gente faz o lançamento, que a gente convida Nilceia Freire, Luísa Barrios, Elias Sampaio, era a finalidade que eles pudessem fazer um acordo conosco de curto, médio e longo prazo, que investimentos nós teríamos, de fato, para atingir esse objetivo, que era tirar as mulheres negras, colocar as mulheres negras no centro do novo ciclo econômico. Não rolou, porque você sabe que não tem projeto. Não basta só o movimento social pressionar. Não tem projeto. E era um movimento social que a gente não é engajado no partido político. Isso você vai ter mais dificuldade ainda. Então, nós não somos compradas por partido político. Isso, para o Odara, gera determinados graus de dificuldade. Todo mundo quer vir comprar. Nós não temos disponibilidade de vender, de se vender.
Porque do lado de lá não tem nada. E o dinheiro não te sustenta, para quem tem concepção política e ideológica. Então, a gente surgiu. O extermínio da juventude negra se colocou como uma demanda urgente em função da situação das mães que eram afetadas pelo assassinato dos meninos, porque nós éramos uma organização de mulheres negras, então a gente estava pensando nas mulheres e como dar suporte a essas mulheres, tanto que o Odara tem 14 anos, o Minha Mãe Não Dorme, que hoje é dirigido por Gabriela Chante, o Minha Mãe Não Dorme tem 8, 9, então o Minha Mãe Não Dorme é o primeiro grande projeto que a gente tem, e esse projeto nunca conseguiu recurso suficiente para que a gente pudesse fazer tudo, mas hoje a gente tem uma assessoria jurídica que acompanha os casos. Vocês viram aí que o último caso do menino Joel foi a júri depois de 13 anos. Isso tem a mão do Odara. Nossa mão está envolvido em vários casos que chegam a julgamento, mas todos com 14, 15 anos depois, as mães já estão todas arrasadas, defasadas, com diabetes, com problema de articulação, com câncer de mama, com câncer de útero. Muitas morrem no processo em função da violência que os meninos são afetados. E agora nós apresentamos na Suíça, agora, no Fórum Permanente, um dossiê da quantidade de crianças assassinadas pelo Estado. As crianças que são mortas pela polícia. Tem o caso Joel, tem o caso da menina do São Caetano, tem vários casos. Sim. Nós temos 15 a 20 casos específicos de crianças assassinadas pela polícia. E nós estamos atrás. Isso nos coloca numa situação complexa, porque eles ficam fiscalizando a gente, as ameaças, coisas desse tipo. Mas nós temos pensado também, dentro do Odara, um debate em torno da questão da segurança. Como a gente garantir a segurança das ativistas, da nossa casa, das nossas redes sociais, dos nossos documentos institucionais. Porque o Brasil é um dos países que mais mata ativistas. Defensores de direitos humanos. Defensores de direitos humanos. E como a gente denuncia a polícia literalmente, aí você sabe que eles ficam de olho na gente, né? Nós, então, de uma forma ou de outra, nós somos um grupo que seria um grupo que sempre está, né? De vez em quando aparecem umas coisas estranhas sobre nós e conosco, que a gente ainda não abriu para denunciar, mas a gente vai precisar fazer isso. E o Odara, ele surge, e tem uma coisa que eu digo o seguinte: para o Odara chegar... Odara hoje é a organização mais respeitada, Brasil, América Latina e fora da América Latina. Nossa. Por que ela é mais respeitada? Porque a gente tem um trabalho sério. As pessoas têm uma crítica em relação à captação de recursos. Não trabalha sem dinheiro. Não existe trabalho sem dinheiro. Não existe trabalho eficiente sem dinheiro. Porque o trabalho da militância, ela exige 24 horas da sua dedicação. Se você trabalhar de segunda a sexta e fizer a militância sábado e domingo, é valoroso? É. Mas sua organização vai ser sempre uma organização ativista, né? E que ela não é só ativista, mas que ela vai caminhar com fragilidades. Tanto do ponto de vista de formar e arregimentar pessoas para a sua organização, como do ponto de vista da sua incidência. Sim. A defensoria não está aberta sábado e domingo, nem depois das 18. Um conjunto de espaços que você vai incidir precisa que você faça incidência de manhã, que você faça de tarde. Eu preciso trazer a mãe dos meninos para fazer uma audiência. Elas não têm recurso, elas não têm mobilidade. Eu tenho que ter um dinheiro para segurar isso. Correto. Eu preciso trazer essas mulheres para refletirem sobre o que é o luto, a morte. Eu preciso contratar uma profissional para fazê-lo, para ajudar. Porque nós não somos profissional da área de psicologia, de psiquiatria. Ou seja, a luta, ela cada vez mais exige que você oferte condições daquele segmento se rebelar. Porque nós não falamos pelas mães dos meninos. Concordo. Se você for ver, é dona Nadjane, que teve o filho dela assassinado. Um menino com 17 anos na moto, a polícia atirando na BR à toa, aleatoriamente acertou na nuca dele e matou ele. Não foi blitz, não foi nada. Dona Neide, nós temos 80 mães e familiares fixas que a gente dá atenção, que a gente encontra 2 vezes por semana. E agora, Zé, o que a gente está fazendo? Nós estamos trabalhando com os meninos para a construção de uma cultura de paz. Esse é o argumento. Sim. Nós não queremos paz, nós queremos guerra, mas esse é o argumento. Sim.
Porque esses meninos são de 4 comunidades que a gente trabalha, a gente tem encontros permanentes com eles, para que a gente possa salvá-los, para que a gente possa envolver eles em outras dinâmicas, para que a gente possa salvá-los do extermínio. Essa é a nossa ideia. E, consequentemente, tem que trazer outros, né? Isso impacta na família, como impacta na vida dele, do ponto de vista de projetá-lo para um outro lugar na sociedade. Estudar, ir para a universidade, ser multiplicador, chamar o cara cá. E ali a gente não discute só a cultura de paz, vou concluir, porque já está na hora. Não é só a cultura de paz, mas é a relação dele com as namoradas. Nós temos meninos trans no nosso grupo, que é um grupo muito marginalizado, que a gente precisa que eles estejam engajados conosco na luta, que nosso espaço seja um espaço de acolhimento e que os meninos negros que vão crescer entendam a experiência do que é ser e ter como colega, como companheiro, como parceiro na luta, os meninos trans, porque são abandonados, não tem espaço de debate e de discussão. Então, nós estamos trabalhando. Nós temos um projeto fantástico com meninas de 8 a 17 anos, que são meninas que a gente trabalha com elas sobre os assuntos que interessam a elas, que elas escolhem, sim, mas que a gente também atua na escola delas. Não só para acompanhar o desenvolvimento, mas também para pressionar. Discussão sobre sexualidade na escola, por causa da gravidez na adolescência, por causa do abuso sexual. A gente pressiona para discutir racismo na escola. Então, nós temos várias frentes, né, de trabalho, e nosso principal papel é fazer a articulação das mulheres negras na região do Nordeste. Então, a gente mantém uma rede com todos os 9 estados hoje nós temos 34 organizações filiadas ao Odara. Nós não temos vínculo nenhum partidário, nós não dialogamos com o governo do estado, a não ser na denúncia, nas audiências públicas, porque precisamos mudar e nós temos um projeto de nação. Por isso que a marcha vem com uma chamada Reparação e Bem Viver. Nosso projeto de nação pressupõe uma sociedade de bem viver. E uma sociedade de bem viver precisa jogar isso que a gente tem aí, dispensar e construir a partir de novos parâmetros, novas negociações, sem discriminação, um diálogo multirracial, pluricultural, como dizia nosso velho companheiro Abdias do Nascimento. Você construir uma sociedade pluricultural, uma sociedade onde todas as pessoas possam ser o que elas queiram ser, né? E que a gente tenha lugar para acolher todas. Isso é o Odara. Eu estou aposentada porque o povo... Já vou concluir. Eu estou aposentada porque o povo diz que militantes não se aposentam. Eu discordo disso porque eu tenho 65 anos, 45 é de fazer militância. Eu entrei muito novinha no movimento e estou no movimento até hoje. Então, tem uma hora que você precisa deixar que os jovens venham, porque o movimento precisa se reoxigenar, ele precisa de novos olhares, novas versões. E o Odara hoje é dirigido por uma jovem que é Nayara, de 37 anos de idade, com toda a responsabilidade e compromisso. E eu só dou pitaco hoje, porque é meu lugar do pitaco, que eu também estou cansada. Quero não fazer nada, porque eu não sou adepta da escravidão. Se eu não trabalhar, eu morro. Eu não morro se eu não trabalhar, não. Eu leio livros, eu planto milho, eu cuido de planta. E fico de bobeira também, não faço nada, que eu adoro também não fazer nada. Obrigada, Zé, isso. Então, vamos dar a reta final, Lázaro. O que você gostaria de dizer para Val? Agradecer a Valdeci mais uma vez, né? Essa figura que a gente conhece desde lá do final dos anos 80, por aí, né? E pela trajetória dela, né? Que não, como acabou de falar, não parou e continua aí fazendo esse grande trabalho, né, com a Odara, que eu espero assim, que dê ainda muitos frutos, né? Eu acho que é isso que é importante para a gente, é ver que essa árvore cresceu e está dando seus frutos, né? Então, como Lázaro do Zumbi, né, fotógrafo, eu lhe agradeço mais uma vez, né, de você estar aqui, de a gente estar fazendo essa parceria, de a gente, né, estar se encontrando, né, que é difícil, né, hoje em dia, essa geração, né, que a gente viveu hoje, está se encontrando. E você está aqui passando sua experiência para a gente, né? Em cima também da fotografia, né? Que é o que nos move dentro do Zumbi, né? Buscando essa informação para que sirva para outros, para pesquisadores. Então,
Eu posso dizer que foi um momento muito importante, está sendo um momento muito importante para o Zumbi. Lhe agradeço por você, mais uma vez, estar aqui. Você não sabe como eu estou feliz, Lázaro, de te encontrar. Você não sabe como eu estou feliz de ver o Zumbi nesse lugar. E que massa que você existiu lá num tempo que a gente não tinha nem desconto. E você já estava fotografando, entendeu? Que massa. Porque a memória tem um papel muito importante na vida da gente. E parabéns, irmão Lázaro, porque nós somos irmãos. O movimento nos construiu para sermos irmãos, né? De braços dados aí na caminhada. Essa beijo é a missão grande. do Zumbi. E essa é a minha missão também. É sobre nós. Então, Val, gostaria de te agradecer também. Obrigado pela aula, né? Obrigado por você existir e fazer todo esse trabalho pela sociedade, né? Que não é só pelas mulheres negras, é pela sociedade. As pessoas às vezes não entendem isso, que a gente que luta, né, contra o racismo é uma luta geral de igualdade, a gente está buscando igualdade, né? Exatamente. E aí, enfim, né? É isso aí, agradecer. Ó, Milton Santos disse que a revolução e o levante só vai vir de nós. E as mulheres negras do mundo estão esperando que a gente se levante, porque em lugar nenhum do mundo tem tantos quanto nós, no Brasil. Somos quase 60 ou mais de 60 milhões. Então, Zé, é isso que a gente tem que fazer, levantar. Então, pronto. Tomar o Brasil nas mãos. Vamos bater palma. Valeu, Val, obrigado. Obrigada a vocês. Este episódio teve fotografias dos fotógrafos Jonatas Conceição e Lázaro Roberto. Apresentação: Lázaro Roberto e José Carlos Ferreira. Direção e roteiro: José Carlos Ferreira. Produção executiva: Daniele Freire. Assistente de produção: Joa Assunção. Edição: Núbia dos Santos. Trilha sonora: Eric Melo. Esse podcast tem o apoio do Instituto Ibirapitanga.